Olá, amigos da TV Justiça, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O programa da semana fala sobre os prisioneiros políticos em Cuba. De acordo com a Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional, foi registrado um aumento de 240% de relatos sobre prisões arbitrárias entre janeiro e agosto de 2014 no país. O que representam esses números? Os cubanos que criticam o governo podem estar sujeitos a processos criminais? Seriam acusados de crime político? Crime de opinião? O repórter Leonardo Ferreira traz mais informações sobre o tema da semana. A principal Comissão de Direitos Humanos de Cuba acusa o governo local de ter 60 prisioneiros políticos. Um relatório divulgado pelo grupo também afirma que outros 11 políticos respondem em liberdade e estão impedidos de deixar o país. O governo cubano nega a denúncia. No ano passado, 53 prisioneiros políticos foram soltos depois de uma negociação entre o país e os Estados Unidos. Na época, o presidente americano Barack Obama garantiu normalizar as relações diplomáticas com Cuba se os prisioneiros fossem libertados. Os Estados Unidos também solicitaram que o governo cubano permitisse a visita de grupos de direitos humanos. Segundo o relatório divulgado, autoridades governamentais perseguem e aprisionam os defensores do caso que tentam documentar os abusos. O documento diz também que cubanos que criticam o sistema podem estar sujeitos a processos criminais. Quem participa conosco desta conversa é Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados e doutor em Ciências Políticas. E Nathalie Rohol, mestre em Relações Internacionais e integrante da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. Antes de mais nada, agradeço muito a presença de ambos aqui na TV Justiça para falar a respeito dessa questão. Nós conversávamos antes de começar a entrevista e um dado bastante interessante é justamente que eles nos apresentavam agora, é a falta de dados, na verdade. Há uma problemática nesse sentido de se conseguir saber qual a realidade em relação à situação dessas pessoas e o número de pessoas. É isso mesmo? De fato, esse é um ponto nevrálgico da discussão sobre Cuba, é a dificuldade de acesso a dados, especialmente sobre prisioneiros políticos. Há uma divergência muito grande de dados que partem desde o Estado cubano até organizações internacionais, organizações não governamentais, em virtude das características do regime cubano e da dificuldade de acesso a esses prisioneiros e ao território cubano, é muito difícil precisar os dados, e esse é um ponto sempre muito importante a ser pontuado quando envolve negociações internacionais com Cuba. Considerando essa característica específica de Cuba, que o doutor nos conversou conosco agora, e também considerando os interesses que existem apesar desse movimento de conciliação, ainda assim é necessário tomar um cuidado maior em relação à análise dos fenômenos políticos que acontecem na ilha. Exatamente, principalmente pelo fato dos desencontros de informações. Então, para se fazer uma análise precisa, inclusive para basear acordos, formulações, estipular reuniões, é necessário ter cuidado no modo com que se estruturam as discussões e as pautas. Existe esse apreço e existe essa necessidade por precisar melhor esses dados, seja por intermédio da Comissão Cubana de Direitos Humanos, que é um grupo independente, um dos únicos, talvez, que sejam tolerados pelo governo cubano, mas eles se propõem a fazer esses relatórios, mas mesmo eles que estão e têm acesso à realidade cubana, eles não têm como ter um pleno conhecimento a respeito das situações que ocorrem lá em Cuba. Uma outra questão que também pode ser destacada essa ausência de observação, de acesso de organismos internacionais, da ONU, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, as prisões, isso tudo gera uma desconfiança muito grande. Inclusive porque o simples ato de observar a realidade dos direitos humanos nas prisões é considerado pelo governo cubano, se feito sem o conhecimento, como um ato atentatório de soberania. Então,
tudo que se refere à questão dos direitos humanos e o que trata especialmente com relação aos presos políticos, aos presos de consciência, é muito delicada. Então, como se estruturar um debate franco, coerente, sem dados precisos? Essa é uma dificuldade que, acredito eu, com esse acordo que foi formulado com os Estados Unidos, as coisas vão caminhar no sentido de dar maior transparência. Não é algo que conseguimos perceber como a curto prazo, mas é um primeiro passo. Isso significa que aquilo que antes era impossível de se fazer, mesmo em termos de troca de ideias, em relação à questão de processos democráticos, democratização, eleições, qualquer argumento que fosse apresentado anteriormente. A partir desta aproximação histórica que houve dos Estados Unidos, isso faz com que toda essa situação ela tenda, mesmo que a médio ou longo prazo, a se reverter. Afinal, em todo o mundo há um entendimento, pelo menos nos países das Nações Unidas, no sentido de se procurar promover os processos democráticos nos países. Cuba pode estar entrando numa via em que essas questões elas serão solucionadas, mesmo que por um tempo um pouco maior? O que a gente observa é que, com a entrada do Obama nos Estados Unidos, né, e a plataforma dos democratas, e a ascensão do Raul Castro, no lugar do Fidel, que ficou no poder de mais de 40 anos, houve um distensionamento das relações, muito tímido ainda, muito tímido, mas é improvável que Cuba consiga resistir muito tempo a essa pressão internacional. Uma pressão que não diz respeito apenas à democratização, mas também uma pressão que diz respeito a forças econômicas que querem se valer daquele mercado cubano, né? E essas forças vêm muito aglutinadas, essas forças de democratização, junto a esses interesses econômicos que existem no governo norte-americano, por exemplo, né? Uma das medidas que o Obama está trazendo para tentar distensionar essa relação é, por exemplo, que turistas norte-americanos possam usar cartões de débito e crédito nas viagens a Cuba, além de ter tentado flexibilizar essas viagens a Cuba, que instituições financeiras norte-americanas possam abrir contas em bancos cubanos, né? Então, a própria Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos pressiona constantemente Cuba por processos de democratização. E, conforme você disse, isso vem se registrando como uma tendência internacional, esses processos. Então, eu acredito, para traçar um cenário ainda que impreciso pelas características de Cuba, que existe uma tendência à democratização em Cuba. É possível se falar a respeito do que prevê a legislação cubana em relação a essas situações, em relação a esses presos que estão lá? Eles são processados por questões criminais, por crime político, do que se trata? É meio complicado você, num programa, você definir tudo isso, mas, grosso modo, a gente poderia fazer alguma indicação para o telespectador? É que, na verdade, há que se analisar caso a caso. Então, o que se questiona a respeito desse acordo que foi aduzido recentemente é que se há uma cortina de fumaça ou não. Porque a questão maior é se verificar se esse processo repressivo, esse movimento repressivo, essa alteração, ela vai mais além. E se de fato prevê uma onda mais democrática no país. Porque simplesmente liberar presos políticos, como foi feito desses últimos que se dizem 53, 50, já foram presos, como é que está? Porque não se tem dados precisos. Então, o que se sabe é que a própria liberação desses presos políticos, ela ocorreu como às avessas, porque não houve uma liberdade propriamente dita. Eles estão em liberdade condicional. E como em Cuba, puxando a sua pergunta, como em Cuba se tem contornos muito imprecisos a respeito do que pode, do que não pode e como acontece, então, partindo do ponto que estão em livramento condicional, sobre esse contexto que nós nos debruçamos, falta de precisão, inclusive legal, haja vista que não temos a noção do devido processo legal, de penas, inclusive, porque, conforme você mesmo salientou, passamos, será que, de um modelo no qual tínhamos longas sentenças para detenções curtas? Então, de longos processos para detenções arbitrárias de horas, dias,
porque 240%, existem dados falando de 300%. Existe uma questão muito delicada na legislação cubana e que, ainda que houve um pequeno avanço, a ideia, o tipo criminal, digamos, de periculosidade. Esse tipo permite que as autoridades cubanas, por vezes, encarcerem ou apreendam, ainda que temporariamente, pessoas que supostamente poderão vir a cometer crimes no juízo das autoridades. Então, essa é a grande questão da legislação cubana. Ela avança, mas a passos muito lentos e deixa muita margem para discricionariedade, para arbitrariedade. Então, por exemplo, se até 2010, ainda sem ter muita precisão nos dados, né, como a gente já frisou algumas vezes aqui, as prisões, segundo a Anistia Internacional, por exemplo, as prisões longas decaíram, as prisões temporárias aumentaram. Né? E elas aumentam justamente em virtude dessa flexibilidade que a lei penal cubana permite. Né? E com isso não garante aquilo que é considerado internacionalmente como um padrão de devido processo legal, de presunção de inocência e todos os outros, né, direitos. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos para continuarmos a nossa conversa sobre prisioneiros políticos em Cuba. É só um instante. Vem aí o 15º Congresso Brasileiro de Direito do Estado. O evento será realizado na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 23 e 25 de setembro. Estudantes e profissionais da área de direito podem participar. Mais informações pelo site direitodoestado.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta com a nossa conversa de hoje sobre prisioneiros políticos em Cuba. Falamos no primeiro bloco a respeito da forte restrição que existe, inclusive de instituições que poderiam acompanhar a realidade de prisioneiros políticos na ilha cubana. Como que as organizações de direitos humanos elas se posicionam com relação à situação dos prisioneiros políticos em Cuba? Em Cuba existe a Comissão Cubana de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional. Essa comissão elabora relatórios semestralmente. E, por intermédio desses relatórios, se pode ter uma noção do que acontece. Então, o que eles preveem, o que eles anunciam desde o acordo que foi formulado, por exemplo, é mais um questionamento. E que questionamento seria esse? Se, de fato, o modelo repressivo mudou, ou se houve alteração, um acoplamento para gerar uma melhor cena internacional ou gerar uma melhor propaganda internacional a respeito do governo cubano. Quando houve esse acordo entre Cuba e os Estados Unidos e o aceno quanto às liberações de presos políticos em Cuba, o que se noticiou na imprensa internacional? Que, na verdade, o presidente Obama estaria jogando uma pá de cal sobre o último túmulo da Guerra Fria, o último fantasma de um túmulo da Guerra Fria. Mas me parece um tanto quanto exagerado, porque existem uma série de questões que precisam ser melhor estruturadas, elaboradas, inclusive com relação à segurança do povo cubano, a garantias civis, a garantias políticas, a garantias econômicas, a chamada de eleições multipartidaristas. Então, o discurso ele não pode ser desacompanhado de alterações estruturais benéficas e realmente eficazes. Uma questão justamente importante em relação a isso, que é o fato de que parece claro, inclusive pelas opiniões que foram manifestadas aqui no programa, que há exatamente essa necessidade de um acompanhamento de algo que em algum momento poderá ou deverá acontecer, que é a mudança estrutural em relação, particularmente, à própria questão da legislação que existe na ilha cubana. Mas toda vez que se fala a respeito desse tema, no primeiro bloco falamos a respeito das paixões que o tema ele suscita, dependendo do local onde você fala isso, parece que você está fazendo uma discussão sobre a Guerra Fria. Exatamente. E há um maniqueísmo que ele tanto pode ser para um lado ou para outro. Isso torna mais difícil a análise dos dados? Esse é um dos principais pontos que dificultam a conversa sobre Cuba, uma conversa franca e mais analítica sobre Cuba. Cuba é um enclave, foi um enclave, um incômodo aos Estados Unidos durante toda a Guerra Fria.
pertíssimo, né, no território perto de Miami, e isso ganhou contornos ideológicos para os dois lados muito fortes, quando, na verdade, se trata de uma relação política extremamente complexa entre dois atores que têm seus interesses divergentes muitas vezes, e aí, justamente por conta disso, de ser um tipo de relação não harmônica, estrutural e histórica, qualquer mudança, e essas mudanças estruturais que se espera, elas não serão rápidas. Elas não serão rápidas. Nesse sentido, ainda que seja de fato mais um aceno do que mudanças efetivas, eu acho que a comunidade internacional e os especialistas viram com bons olhos esse acordo, justamente porque o Obama, por exemplo, o executivo, né, o Obama, ele é contrário ao embargo econômico e ele já declarou isso publicamente, né? Acontece que os Estados Unidos dependem não apenas do executivo, né, dependem do Congresso, e o Congresso é muito mais refratário a qualquer acordo com Cuba. Então, o Obama se valeu da margem que o executivo tem para construir esse acordo que, sem passar pelo Congresso, é obviamente tímido. Existe a possibilidade dessa situação ser revertida, particularmente considerando essa questão dos prisioneiros políticos? É o que se espera, mas principalmente que a legislação, então, sofra alterações que possam acompanhar a realidade interna e também os anseios da comunidade internacional. Porque vige até hoje a chamada Lei da Mordaça em Cuba, que é uma lei, Lei 88 de 99, e por intermédio dela nós temos os dados, ainda que imprecisos, que nos alertam que de uma realidade de 15 mil foi para 7 mil, menos, cada ano diminui a quantidade de prisioneiros políticos, mas e a condição de humanidade dessas pessoas? Do que estamos tratando? Porque os últimos dados referentes à Anistia Internacional, dados de 90, falavam de cerca de 40 prisões de segurança máxima, 30 de segurança mínima, 200 campos de trabalho forçado. Então, não é simplesmente tratar a questão dos presos políticos, mas como de fato estão a viver essas pessoas, e não só os presos políticos, os demais prisioneiros. Então, toda análise ela deve ser melhor estruturada, a legislação penal, haja vista que se propõe uma abertura maior e uma possibilidade de acesso à informação, de interferência internacional, que se preveja, então, a alteração para garantir mais humanidade, para garantir, de fato, o respeito aos direitos humanos. Agora, o outro lado, essa distensão pode ficar prejudicada em função dessas denúncias que têm sido apresentadas, em função, eventualmente, da própria comprovação dessa situação e da divulgação desses dados? Ou seja, pode haver um novo afastamento ou é um caminho sem volta? Eu acredito que seja um caminho sem volta, porque aqui temos o viés social, sim, mas nós temos que tratar de uma questão igualmente nevrálgica, que é a questão econômica. Nós vivemos uma recessão internacional, então temos um país com um grande potencial, que esteve recrudescido durante os últimos 40 anos, e é interessante tanto para Cuba quanto para os Estados Unidos com relação aos demais atores do cenário internacional, que Cuba participe dessa esfera de decisões, tanto que vai começar a participar dos foros internacionais que esteve recrudescido nos últimos tempos, dos últimos anos, em razão do embargo e outras restrições. Então, eu acredito que seja um caminho sem volta, sim. As novas gerações de cubanos que estão nos Estados Unidos, especialmente em Miami, diferente das gerações mais velhas, são contrárias ao embargo econômico. Então, e o eleitorado hispânico, né, e cubano é crescente nos Estados Unidos, e é uma demanda, a demanda por embargo vinda de cubanos que estão nos Estados Unidos é decadente. Então, a partir do momento que existe um eleitorado que não demanda mais essa questão, é muito mais fácil que políticos que queiram, de fato, fazer o embargo cair, captem essa audiência e veiculem isso dentro do Congresso, enfim. Os Estados Unidos têm interesses na relação com Cuba, e o que está acontecendo não é uma mudança do confronto propriamente dito. O confronto está aí, está inscrito. O que o Obama vem tentando fazer, é mudar a estratégia
né, para a mudança do regime cubano. Então, ao invés de adotar a estratégia mais tradicional, que inclusive outros democratas adotaram, mas que por excelência os republicanos defendem, de fechamento em relação a Cuba, embargo, ele reconheceu já publicamente que essa estratégia não vem surtindo efeitos, inclusive para a melhoria da situação de direitos civis e políticos de cubanos. Então, o que ele está claramente tentando fazer, na minha concepção, é uma estratégia de abertura, de maior interação, para que justamente essa interação provoque aberturas e processos, e que a gente saiba mais sobre Cuba. Na medida em que ele flexibiliza, por exemplo, as viagens de americanos a Cuba, o que isso vai traduzir no médio prazo do plano sociológico? Mais americanos conhecerão Cuba, com seus defeitos e seus problemas, mais a gente vai saber a respeito de Cuba, e quanto mais intercâmbio, maior é a chance de as pessoas de lá de dentro demandarem mudanças. Essa é, para mim, a estratégia que o Obama vem veiculando. A presidência norte-americana já se encaminha para uma próxima eleição. Os candidatos, inclusive do Partido Republicano, já estão se apresentando. Na possibilidade de uma eleição de um candidato republicano, todo esse cenário ele pode se reverter ou, insisto na pergunta, mesmo nesse cenário ainda é um caminho sem volta, ainda que talvez um pouco mais difícil? O que se deve verificar é que esse modelo repressivo, essas liberações, essas alterações ou esses acordos que venham a surgir a partir desse acordo firmado com os Estados Unidos, eles sejam bem estruturados e com a possibilidade de se adentrar na realidade propriamente dita cubana e ter mais acesso a dados, de gerar, inclusive, o comprometimento do Estado cubano em cumprir os compromissos, porque do contrário nós vemos e temos uma realidade de total insegurança jurídica, algo como acordamos muito bem, mas será que vamos cumprir? Mas sim, eu volto a insistir, é um caminho sem volta. Acredito também que é um caminho sem volta, porque o que a gente está vendo acontecer agora, né, que aconteceu ao final do ano, esse acordo, ele é resultado de um processo histórico mais longo. Ele não é algo que é um conjuntural. Isso que a gente vê agora é decorrência de um processo longo de tentativas de negociação mediadas pelo Canadá e pelo próprio Papa, né, que veio tentando costurar esse acordo, mas mais remotamente ainda, a própria saída do Fidel de cena, que era o grande personagem cubano, e a entrada do Raul Castro, que entrou já com uma liberalização da economia, ainda que muito tímida, e a partir do momento que se abre num mundo tão interconectado como a gente tem hoje, é muito difícil reverter. E um outro fator que pode levar a complicar esse acordo depende muito de como os Estados Unidos venham a lidar com a prisão de Guantánamo. Que o Obama já expressamente e publicamente demonstrou nas próprias Nações Unidas vontade de fechamento, mas encontra resistência no Congresso. Essa postura do Obama nesse sentido facilitou os acordos e internacionalmente foi muito bem vista. Acho difícil que um republicano queira arcar com os custos por conta dessa prisão, arcar com os custos internacionais de não fechá-la ou de não fechá-la gradativamente e lentamente, como se quer, e de reverter esse acordo com Cuba, que foi muito bem visto, ainda que exageradamente pela mídia internacional, foi muito apreciado. E o Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre os prisioneiros políticos em Cuba. Quem nos ajudou no debate, que não se encerra, foi Matheus de Carvalho Hernandes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados e doutor em Ciência Política. E Nathalie Rohol, mestre em Relações Internacionais e integrante da Comissão de Relações Internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil, Distrito Federal. Muito obrigado a ambos pela participação aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, quer participar do nosso programa? Envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.